Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Invest Talk. Esse podcast nasceu de um projeto aí que a gente queria colocar em prática e, enfim, tiramos do papel. E trouxe para vocês uma convidada mais do que especial, a minha digníssima esposa Jéssica Monteiro. Que é isso? E aí, galera? Muito bom ver esse projeto startando. Gostei do convite de ser a primeira. Muitas vezes eu fico nos bastidores para estar ajudando o Nésio. Então é um privilégio estar aqui, sendo a primeira convidada do Invest Talk. Simbora, gente! Realmente eu tô muito feliz, porque eu sei que isso aqui vai abrir a mente, as histórias, as experiências vão abrir a mente de muitos de vocês. Eu quero trazer convidados aqui que vão esclarecer muita coisa, vão trazer conhecimento, vão trazer energia para que você possa se impulsionar, ser impulsionado nessa nova rota, nessa nova jornada que você está trilhando. Então, para a gente começar, quer falar algo? Eu quero. Esse canal aqui, esse programa não vai ser só sobre investimento na bolsa, viu, gente? É todos os investimentos que você precisa fazer e aprender na vida. Que é em você, na família, em empreender, em network, não só em bolsa de valores. É isso aí. Top demais. Simbora. Então, para quem não me conhece, meu nome é Nésio Monteiro. Nasci na cidade de Iporá, Goiás. Alguém conhece Iporá? Todo mundo. Comenta aí se você conhece, porque não é todo mundo não. Iporá é uma cidadezinha lá do interior de Goiás, tem uma média de 50 mil habitantes e nós é comedor de piqui, né? Mas eu gosto daquela cidadezinha lá, inclusive tem que ir lá visitar o povo, visitar a avó, tá todo mundo lá. E gente, fui pra Goiânia, saí de Iporá, eu fui pra Goiânia com 15 anos de idade, eu tava fazendo o segundo ano, ia passar pro terceiro ano, e a minha mãe me falou, de repente, num dia me trouxe uma notícia de que a gente... No ensino médio, né? No ensino médio. No ensino médio. Sério, todo dia minha mãe trouxe a notícia que a gente ia pra Goiânia mudar. E aquilo eu te confesso que pra mim foi um baque. Saí da zona de conforto, saí da onde estavam os amigos, a família, a galera da igreja, pra ir pra uma nova cidade onde eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, e era a capital de Goiás. Foi um desafio difícil, mas tudo que te tira da zona de conforto te faz crescer. Então eu fui pra cima, a gente foi embora e em Goiânia ele me conheceu. Aí, ó. Olha o tanto que é importante você sair da zona de conforto. É saindo da zona de conforto que você conhece pessoas que te fazem alavancar em todas as áreas da sua vida. É isso. Se ele não tivesse saído de Porá, gente, ele não teria casado, não estaria aqui hoje. Então, é muito importante. É uma brincadeirinha, mas é de verdade, casar, viu, gente? Né? É importante casar, é importante sair da zona de conforto, é importante conhecer gente nova, sair de casa. Pode continuar aí, amor. Eu sei que não foi muito fácil quando ele veio pra Goiânia. A mãe dele fala que ele ficou assim numa bad, mal, chorando alguns dias, porque ele se sentia muito sozinho aqui. Mas foi um processo. E, na verdade, toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, que é onde a gente tem os amigos, onde a gente conhece tudo, tá tudo confortável, tá tudo certo, tudo com toda a segurança, é um desafio a gente sair disso. Porque é tudo novo, dá medo, dá insegurança. E é isso que faz a gente crescer e alcançar voos mais altos. Gente, então vim pra Goiânia. E quando eu fiz o terceiro ano aqui em Goiânia, o terceiro ano do ensino médio, lá em Goiânia, e eu queria fazer uma faculdade e pensava, o que eu vou fazer? Eu queria fazer mecatrônica, automação, até que eu consegui passar no vestibular e fiz automação industrial. Eu me formei em automação industrial, mas nunca trabalhei, nunca utilizei no trabalho o que eu aprendi na faculdade. Na verdade, eu trabalhei numa empresa na área de painéis de eletricidade, painéis de subestações, mas tudo que eu aprendi lá
foi aprendendo com outras pessoas que estavam me ensinando. Me ensinaram a ler projetos, me ensinaram várias coisas. Na prática Na mesmo, prática, né? O que eu precisava aprender, na verdade, eu sempre falo o seguinte: se você focar em coisas que você precisa aprender naquele momento, você vai crescer muito mais do que você aprender várias coisas e coisas que você não vai utilizar. Isso é uma perca de tempo, né? Eu demorei muito a entender isso, gente. E quando eu entendi, foi um estalo assim na minha cabeça. Porque faz muito sentido a gente estudar para aquilo que a gente precisa mesmo. Nossa, eu tô numa fase da vida que eu preciso alavancar meu negócio, questão de empreendedorismo, eu preciso estudar sobre isso. E se eu quero trabalhar no mercado, eu preciso estudar aquilo, no momento. Então faz muito sentido a gente estudar para aquilo que realmente a gente usa e não ficar estudando simplesmente porque as pessoas colocam os cursos aí para estudar para você ter um diploma. E trabalhar para os outros. Trabalhar para os outros. Então, gente, o que acontece? Eu vim para Goiânia, eu comecei a fazer faculdade e aí eu trabalhei numa empresa nessa área que eu falei para vocês, na área de painéis elétricos, até que um amigo me chamou para empreender. E aí eu tive que sair daquela zona de conforto. Ele me fez um convite, falou: Nésio, você é bom em administração. Você cuida da parte de gestão e eu cuido da parte do campo, a parte de serviços. Era uma empresa de instalação, manutenção de ar-condicionados. E ali eu fui. A gente topei, assinou o desafio. Com 6 meses a empresa já estava bem, mas a sociedade não deu certo e eu saí. Quando eu saí para montar a minha empresa, eu fiquei em muita dúvida se eu voltava para trabalhar com alguém na empresa que eu trabalhava, que eu tinha portas abertas lá, ou se eu realmente ia empreender. Confesso que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque faltava 8 meses para o meu casamento. E eu tava nessa indecisão. Faltava 8 meses pra gente casar, a gente já tinha fechado o buffet, já tinha fechado o local, já tinha fechado um monte de coisa. E eu me vi ali sem saber o que fazer. Sem renda. Sem renda, sem ganhar nada, né? E ali eu peguei e parei pra pensar, porque o fato desse amigo ter me chamado, eu tinha uma segurança nele. Existem vários de vocês aí que vocês só querem sócios porque vocês não se sentem capazes de fazer sozinho. Vixe. É real, porque Verdade. eu sabia fazer a gestão, eu conseguia tocar a empresa, mas a minha segurança estava nele, mesmo que se eu conseguisse fazer tudo. É muito doido isso, porque eu cansei de conversar com pessoas que elas falam a mesma coisa. Que elas se sentem seguras quando tem mais uma pessoa. Ela não se sente só, ela não se sente... Mesmo que ela que faça tudo. Isso é coisa da cabeça, né? E eu sentia isso, eu tinha uma segurança nele. Até porque a parte de campo, de conserto, de instalação, era ele que dominava. Mas ali eu fui pro quarto, eu lembro que eu fui pro quarto orar e pedi uma direção de Deus. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? Eu volto pra CLT? Ou eu continuo, vou empreender? E aí eu lembro que o Espírito Santo fez uma pergunta. O que tá te impedindo de você abrir a sua empresa? Aí na hora eu peguei e falei assim, pensei e falei assim, é medo. Ele falou: e o medo vem de quem? O medo não vem de Deus. E aí naquele momento, qual que era o meu medo? Primeiro que eu era muito novo. Tinha 20 ia passar para 21 anos, já ia fazer 21 anos. Mas eu tinha uma cara muito de novinho, mais do que eu tenho hoje. E as pessoas, elas me viam e eu falava assim, eu não vou ter credibilidade. Quando eu for fazer um orçamento para fechar, eles não vão confiar no meu trabalho. E segundo, era aquele medo de não saber fazer. Não saber consertar um ar-condicionado, que eu ainda não sabia. Eu sabia instalar e lavar. Mas quem sabia consertar era esse sócio. E aquele medo de passar uma vergonha na frente de um cliente, de não saber. Mas eu lembro que ele falou assim, é eu que tô com você. Pode ir em frente que eu vou te ajudar. Amor, algumas pessoas ficam questionando assim, como que você consegue ouvir a voz de Deus? Fala um pouquinho sobre isso. Então, toda vez que o que ele mais quer é ter intimidade com você. O que Deus mais quer é ter intimidade contigo. Só que o fato de você, na correria do dia a dia, as coisas que você faz, você não tira um tempo para você ouvir ele, para você ter intimidade com ele, para você ir pro seu quarto,
colocar um louvor, uma música de adoração e tirar um momento com ele. E a gente ficar calado mesmo, né? Ficar calado, você não pode... Se você ficar abrindo a boca e falando o tempo todo, ele não tem tempo de falar porque você não deixa. Então, o fato de você ficar no quarto e ouvir, ele vai falar, mas algumas pessoas perguntam, mas como que é? Como que é? Você precisa ter experiências. Quando o Espírito Santo falar com você, muitas vezes na sua cabeça você fala, isso é coisa da minha cabeça. Nossa, isso é coisa disso. Amigo, só obedece e faz. E com a experiência que você tiver na obediência, é que vai fortificar todas as vezes que ele falar com você e você saber, é real, é ele que tá falando. E tem também que quando o Espírito Santo fala com a gente, o cardio acelera. O seu cardio, ele acelera e começa a ficar acelerado. Então, você sente. Então, aquele momento eu senti que era para fazer. E eu só coloquei a cara para empreender, para fazer. E eu lembro que esses 2 maiores medos meus foram 2 experiências chocantes que eu tive. Porque uma delas foi no primeiro serviço. Eu não tinha carro, eu só tinha uma motinha. Lembra da motinha? Lembro. Meus pais não deixavam eu andar com ele. Não porque deixava. eu era muito nova também. E ali não deixava andar na moto, né? Mas meu sogro, olha o tanto que era bom. Meu sogro emprestava o carro dele pra gente sair. E ali o que acontece? Eu lembro que eu fui fechar, eu recebi uma primeira ligação. Um irmão da igreja me deu uma logo com os cartãozinhos de visita, com tudo, fez tudo pra mim e me deu. Falou que Deus tinha falado com ele que era pra ele me abençoar. E eu comecei a distribuir esses cartões. E um belo dia eu recebi uma ligação de uma cliente de um dos prédios mais bonitos de Goiânia, todo espelhado, todo no vidro. E ela me ligou e falou, olha, eu quero fazer um orçamento de umas pré-instalações, instalações. Aí eu lembro que eu não tinha funcionário, não tinha nada, era só eu. Eu chamei um amigo meu pra gente ir de parceiro, falei, vamos no orçamento comigo. Não tinha uniforme, não tinha ferramenta, eu passei no ferragista, comprei uma trena, comprei uma agenda e uma caneta e fui fazer o orçamento. Amigo, eu lembro dessa experiência até hoje, porque eu cheguei para fazer o orçamento, tinha uma outra empresa lá fazendo orçamento, os 2 caras uniformizados, com treino a laser, com tudo profissional. E eu cheguei sem uniforme, com a treininha de 5 metros, e com a agenda e com um amigo. Tudo novo, tudo menino novo. E ali o que eu fiz o orçamento, passei para cliente. Eu saí de lá muito abatido, porque quando eu tava lá, a cliente falou assim, nossa, mas você é novinho, hein? Eu achei, quando eu falei com o Nésio, eu achei que era um senhor de idade. Por causa do nome. Por causa do nome. Várias pessoas me falam que acham que Nésio é nome de velho, né? Mas é o nome do pai dele, gente. Ele é Nésio Filho. É nome antigo mesmo. E aí ela falou, nossa, eu achei que era de velho, mas você é tão novo. Aquilo ali por dentro de mim era como se eu tivesse... Você achou que era uma crítica negativa? Eu achei que era uma crítica negativa. E eu falei, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Era um dos meus maiores medos. Das pessoas, elas não me darem credibilidade por ser muito novo. Uma coisa besta, né? Mas aquela época pra mim era muito pesado, muito forte isso. E aí quando eu saí de lá, passou umas 2 horas, ela me liga. Falou, Nés, tudo bem? Então, você passou um orçamento aqui? Eu lembro que foi 2.400 na época. 2.800 o orçamento. Aí eu passei, ela falou, ó, você passou um orçamento de 2.800, mas tem um concorrente seu que fez o orçamento aqui que passou 2.400. Só que eu tô te ligando porque eu quero fazer esse serviço com você. Porque você é um menino novo e menino novo trabalha bem. Desse jeito. Nossa, aquilo Legal. foi algo assim... O Espírito Santo me dando uma confirmação. E uma força, né? E uma pra força, você não assim, desistir no início. E aí eu lembro, eu falei pra ela, não, eu faço os 2.400, eu preciso do valor da entrada, 50%, que eu ia comprar material e ferramenta, que eu não tinha nada ainda. Peguei o carro da minha mãe, fiz o serviço, e esse primeiro serviço eu ganhei mais do que eu tinha ganhado na sociedade antiga. Com um serviço só. E foi muito massa esse processo de crescimento, porque eu vivi várias experiências. Empreender hoje no Brasil não é algo fácil. O empreendedor em si, ele passa por diversas dificuldades. A gente vai passando, tá passando um filme agora na minha cabeça com várias coisas que aconteceram, vários medos que eu tinha, várias coisas que eu passei que eu não tive ninguém para estar junto, para ajudar.
E hoje a gente vê várias coisas como um podcast desse, como vários conteúdos que você tem disponível na internet, como mentorias, mentores que você tem, que você não precisa passar por coisas, porque você aprende com o erro das outras pessoas, com as experiências de outras pessoas. Eu tava numa live com um amigo e ele falando do meu livro, né? Eu escrevi um livro, A Escalada e os Riscos durante o Percurso. Esse amigo falando, o que você fala nesse livro? Eu falo, eu conto todas as experiências de vida, experiências com Deus, todas as experiências que eu tive desde quando eu nasci Paternidade até também, né? hoje. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, como que foi esse processo, como que foi todas as experiências. E ele falou, caraca, mano, olha que pra gente ver o quão é poderoso isso. Em um livro que você lê 1, 2, 3 dias, você absorve 27 anos de experiências de outra pessoa. Outros livros você absorve 40 anos de experiência de outras pessoas em 3 dias de leitura. Aquilo ficou marcado comigo, que isso é real. Hoje você pode aprender com o erro das outras pessoas, né? Se investir em conhecimento é a melhor coisa que você faz. Investir em conhecimento vai te fazer reduzir tempo, gasto de energia, sofrimento, dinheiro, tudo que você imaginar, você vai conseguir reduzir só porque você investiu em conhecimento. Uau. E aí, eu queria, quando eu fui começar a crescer a empresa, eu sentia muita dificuldade, porque eu tinha que trabalhar no campo e cuidar da parte administrativa. Então, eu casei. Quando eu casei, a gente foi morar, Quando eu casei, a gente foi morar num barracão de 3 cômodos. Você quer que eu fale um pouquinho? Pode falar. Pareceu um pouquinho minha voz. Quando a gente casou, gente, o Nésio, ele achava que era obrigação dele, como homem, como noivo, comprar uma casa, um apartamento, fornecer a moradia pra gente casar. E a gente começou a olhar apartamentos, e assim, ele tava nesse processo, tinha acabado de abrir a empresa, que na verdade a empresa, acho que isso você não comentou, ficava na sauna da casa dos meus pais. Na casa dos meus pais tem piscina, tem sauna, mas a sauna ninguém usa. Então eles emprestaram pro Nés guardar as ferramentas, guardar as coisas. Então a empresa, nasceu na sauna. Que na verdade não podia receber ninguém. Inclusive quando o bombeiro foi lá, falou assim, cadê a empresa? A gente, é aqui mesmo. Tá tudo certo. Acho que o bombeiro ficou com dó e liberou, sabe? Ele falou assim, que empresa na sauna, amigo. Mas como ele fazia atendimentos externos, tá tudo certo. E o Nés, ele tinha isso na cabeça dele, que ele precisava arrumar uma casa, que era a responsabilidade e obrigação do homem antes de casar. Para casar, tinha que oferecer uma casa. E a gente começou a olhar apartamentos e tudo era assim. A gente olhava para financiar e pagar o triplo do valor. E eu via que tudo assim ia ser difícil. Porque aí um dia eu fui e falei assim, amor, não faz mais sentido a gente morar de aluguel e quando a gente estiver crescendo, quando a gente conseguir construir melhor a nossa vida, a gente comprar a casa quando a gente tiver mais condições, porque se a gente agora for financiar, a gente vai pagar tipo o triplo da casa, do apartamento, que a gente estava olhando era apartamento, que era mais em conta, mais acessível para comprar. E a gente vai ter que pagar o triplo e a gente não tem muitas condições agora de ter que ficar comprando um imóvel. E aí na hora ele assustou e falou, sério? Eu falei, mas como assim sério? Mas se a gente não tem condições hoje de comprar um apartamento, a gente mora de aluguel. E quando a gente tiver condições, a gente compra um apartamento. E aí ele falou, eu achava que era uma obrigação minha, como noivo, ter que comprar uma casa antes de casar com você. E nisso a gente foi para um barracão. E uma vez eu falei essa história para alguém falou assim, o que é barracão? Então tem gente que não sabe o que é barracão, não sei se é regional, mas é uma casinha no fundo de outra casa. É um barracão no fundo da casa da minha avó, tinha 3 cômodos e a gente pagava R$500 de aluguel, eu não trabalhava e nisso, só o Nésio, e a gente entrou num acordo nisso também, porque tem mulher que acha que é um absurdo casar sem ter um emprego, ter uma estabilidade, né, financeira, tudo mais, mas isso foi uma decisão nossa, a gente decidiu casar novos e construir junto.
E nisso, gente, eu tive, assim, também esse sofrimento na mente de achar que tudo eu era muito nova também. Eu conheci o Nésio, eu tinha 14, a gente casou, eu tinha 18. E até no ensino médio, quando eu fiquei noiva, tava com 17, professores do ensino médio vieram conversar comigo pra falar, Jéssica, pensa bem, casamento é coisa séria e você precisa ter sua estabilidade financeira, porque senão seu marido vai te humilhar. Você vai ter que pedir dinheiro pra ele pra você fazer suas coisas. E tudo aquilo eu jogava fora, porque eu tinha convicção no meu coração que aquilo era o melhor de Deus e eu tava no caminho certo, eu tinha muita paz nisso. E depois a gente conversou e o Nésio falou, não, amor, você sabe que isso aí tudo é balela, porque esse cara nem deve ter, que te falou, esse professor, né? Não deve ter nenhum casamento bom, nem nada. E realmente ele tinha divorciado, e depois ele casou, divorciou de novo, enfim, até hoje tá nisso. E eu lembro que aquilo não mexeu comigo, mas depois eu fiquei pensativa. Eu falei, gente, será que eu vou ter esse sentimento mesmo? Ele falou, claro que não. Se a gente tá decidido aqui a crescer junto, a tá junto, tudo vai ser nosso. Então, uma das coisas que a gente aprendeu antes de casar, apesar de a gente casar cedo, a gente aprendeu muito antes. Então, a gente se preparou para casar. A gente aprendeu a resolver tudo que tem que resolver antes para não entrar num casamento com problema. Inclusive, essa questão de casa, que a gente já teria que comprar um apartamento financiado, a gente já entraria num casamento endividado, sem dinheiro para pagar. Pensa num negócio bom, gente. Pensa numa notícia que eu tirei um peso das costas. Por quê? Porque na tradição da família, antigamente, a gente porque ele é do interior, gente. Foi na época de arrumar o casamento, deu um monte de choque que eu falei, meu Deus, a gente nunca foi de discutir nem nada. E na época de organizar o casamento, começou a aparecer uma discussão. Que eu falei, gente, esse rapaz é da roça? Pra ele achar que... Gente, tudo muito tradicional. Ele achava que o casamento tinha que ser igual aquelas coisas de filme mesmo. E eu ficava, gente... E nisso a gente foi se adaptando e deu tudo certo. É vivendo e aprendendo, né? Graças a Deus, algumas manias ficaram pra trás. Gente, nesse processo, a gente mudou pro barracão. Tínhamos 2 vizinhos, um era magro e o outro era o gordo, e era chamado do Seu Barriga e o Seu Madruga. A Vila do Chaves. E tinha realmente um pátio ali que convivia ali a entrada das 3 casas. Um quintal em comum. E foi muito massa, porque durante esse processo a Jéssica fazia faculdade. E ela fazia faculdade de arquitetura. Eu sempre tive a cabeça, depois de entrar no empreendedorismo e entender de que eu fiz faculdade, me formei em automação industrial e não usei nada. Não usei nada do que eu aprendi e no meu trabalho, no meu negócio. E, na verdade, tudo que eu precisei aprender, eu tive que estudar. Então, eu não imaginava a Jéssica trabalhando para os outros. Eu imaginava ela, pra gente trabalhando junto, para crescer o nosso negócio. Mas você não pensava assim, ela vai fazer arquitetura e abrir um escritório dela? Você não pensava assim, não? Não pensava. Não. Porque, geralmente, quem faz a faculdade, isso não é exceção de todo, mas quem faz as faculdades, geralmente eles estão preparando para trabalhar para alguém. E se a pessoa tem uma veia empreendedora, aí sim, ela vai querer montar um negócio, vai querer montar o seu escritório. Mas eu sentia que eu precisava de uma ajuda e ela era a pessoa ideal para me ajudar na empresa. Só que eu nunca quis cobrar isso dela, porque era algo que tinha que ser uma decisão dela. Não poderia ser eu decidir por ela. Para a sua faculdade e vamos me ajudar. Até que um certo dia ela tomou essa decisão por si só, sem eu ter que falar nada. E aí a gente começou a trabalhar junto na Monteiro. Foi. Pra mim, não foi fácil. Trancar a faculdade, a questão de ficar noiva com 17, eu ainda estava no ensino médio, de casar com 18. Todas essas decisões que eu tomei foi algo estranho ao olhar da sociedade. Eu casar cedo e ter que trancar a faculdade. Então, durante todas essas decisões que eu tomei, eu tinha muita paz no coração, porque tudo que eu fazia e faço, eu coloco nas mãos de Deus. E falo, Deus, se não for para eu fazer isso, me incomoda, assim, coloca um incômodo no meu coração até para eu não sentir paz. Então, a gente age muito nisso, né, amor? De tudo que a gente tomar a decisão, a gente entregar nas mãos de Deus, e se a gente está com
paz, a gente vai. E eu tinha muita convicção no meu coração que o Nésio ia ser meu marido e a gente tinha que casar. Então, mas em todas essas decisões, a minha maior dificuldade foi, acredito que na mente, porque era diferente, eu me senti realmente andando na contramão do mundo. Então, eu casei-me cedo e eu fui julgada por isso, porque as pessoas muitas vezes perguntam, você tá grávida? Por isso que vai casar? Ou, tipo, o que tá acontecendo? Por que será? Uai, você vai pegar um monte de responsabilidade? Você tá ficando doida? Você não tem estabilidade financeira? E se ele te dá um pé na bunda, você vai ter que voltar pra casa da sua mãe? Isso é humilhação. Mas eu nunca aceitei esses pensamentos, porque a gente casou não pensando em se der errado. A palavra divórcio não existe aqui na minha casa, nunca existiu, nem na época do noivado, nem do namoro. Então, se a gente tem essa mentalidade de que é pra dar certo e a gente vai fazer de tudo sempre pra dar certo, não existe a possibilidade de não dar certo. E tanto a questão da faculdade, muitas pessoas falam, nossa, Jéssica, mas você é uma boa aluna e a sua vaga é concorrida. Lá era uma escola estadual, era o EG. Como era estadual, é vestibular, então era difícil entrar, bem concorrido. E as pessoas falam, Jéssica, você custou entrar e agora você vai desistir assim? Você é boa aluna, se você não fosse, aí tudo bem, né? A gente ia conformar mais. Mas eu falei, gente, eu tenho isso no meu coração, eu tô bem em paz e é isso. Aí eles falaram, não, então tudo bem, vai em paz. E as coisas vão fluindo. E toda decisão, né, amor, que a gente toma assim, não é fácil. E a maioria, gente, é realmente loucura para as pessoas. É na contramão do mundo mesmo. Mas a gente sente essa paz que tá no caminho certo. O que você tem que entender é que todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão que o Senhor falar com você, geralmente essa decisão ela vai ser doideira perto das pessoas. Porque as coisas de Deus não são normais. O seu racional não consegue entender, né? Estudou anos e anos e anos para conseguir entrar na faculdade, que era bem concorrida, e de repente que tá lá, vê que não é aquilo e sai para obedecer. Mas deixa eu te falar um negócio, toda vez que você tomar essa decisão em cima da confiança no que ele te fala, você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai viver coisas que você nunca viveu na vida. E por mais que ela tomou essa decisão naquela época, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu não queria que ela ficasse 5 anos numa faculdade para depois ela voltar e a gente trabalhar na empresa juntos e não usar aquilo para nada, até porque a gente estava recém-casado, ela saía 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite e a gente tinha pouco tempo para se ver, porque era corrido, tinha trabalho, tinha tarefas, tinha muita coisa. E essa decisão em si, eu fiquei muito feliz. E quando ela tomou essa decisão, ela veio trabalhar comigo na Monteiro, e foi quando a Monteiro explodiu, né? Porque a Jéssica, ela é muito boa em estratégia, muito boa em gestão, em ideias. E aí ela falou, amor, nós temos que fazer contrato com empresas. E até então eu só prestava serviço. A gente precisa fechar contrato com empresas pra gente poder não ficar... Porque assim, ó, no ar-condicionado, épocas de frio, era muito ruim. Você devolvia todo o lucro que você tinha no calor. Então, por quê? Porque eu não tinha contratos fixos. E ela falou, vamos fazer. Aí ela correu atrás, desenvolveu o contrato, fez tudo acontecer. E eu sempre procrastinando. Não, mas... é difícil, as pessoas não querem fechar, e colocando. Ela falou, não, vai fechar. Até que ela passou por um técnico apresentar. E esse técnico falou do contrato, o cliente quis e já fechamos o primeiro contrato. E foi o primeiro de muitos, né? Com esses contratos, eu saí do campo e fiquei só na gestão com ela. E a gente contratou mais funcionários, e a gente cresceu a empresa, foi para um lugar maior, comprou outros carros. E aí a empresa foi crescendo. Foi nesse tempo onde a gente conseguiu comprar a nossa casa. Porque, na verdade, gente, ó, todo brasileiro, ele quer casar, ter uma casa e ter um carro bom. Amor, eu acho que hoje o pessoal não tá querendo casar mais, não. O pessoal tá perdendo... Só pessoas que tiveram experiências ruins, que elas não querem, mas a maioria que não teve experiências ruins num namoro, num noivado, algum tipo, o sonho delas é
casar, carro e uma casa. E na verdade, você não precisa de ter uma casa, comprar uma casa. Se você souber investir de forma inteligente, você não precisa ter uma casa. Você pode investir o seu dinheiro com o rendimento que esse dinheiro te dá. Você paga o seu aluguel e ainda sobra para você continuar investindo em outras coisas que você quiser. Eita, o pessoal vai querer que você fale mais sobre isso, hein? Nós vamos falar, é só o primeiro episódio. E ali, a gente conseguiu conquistar ali a nossa casa, que era o nosso sonho, até que a gente decidiu vir para São Paulo. A casa estava em obra, em reforma, a gente já tinha conseguido reformar já, né? Toda a parte de dentro, só faltava a área de churrasco lá, da churrasqueira e de serviço. E a gente decidimos mudar para São Paulo. Foi uma decisão difícil de fazer, porque a gente estava com a estabilidade boa em Goiânia, já estava com a empresa, com os contratos, a gente estava com a nossa casa, tinha o carro. E aquilo estava assim, a gente estava na zona de conforto. E quando eu senti no coração de vir para São Paulo, ninguém me chamou para ir para São Paulo. Eu não tinha emprego aqui em São Paulo, eu não tinha nada aqui, mas eu queria vir conectar para servir na plataforma, para estar junto com o pessoal. Por quê? Porque eu tinha encontrado ali, naquela turma, algo que mexeu muito comigo. Me tirava da zona de conforto e eu falava assim, por que eu não andar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que querem a mesma coisa que eu? Se eu andar junto com as pessoas, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. E ali foi quando a gente tomou a decisão. Eu falei com a Jéssica, falei, amor, nós vamos para São Paulo. Então bora. E ela falou, então vamos. E aí a gente já veio em dezembro mesmo, no mês que eu falei para ela, a gente já veio para São Paulo para caçar algum apartamento. Alugamos o apartamento e aí começou a nossa jornada de crescimento, que foi foi de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Foi uma jornada entregue nas mãos do Senhor, né? Para Ele fazer. Porque eu ainda tinha a minha segurança, eu coloquei gente para administrar a minha empresa lá em Goiânia e vim para cá. Então, eu não tinha algo aqui fixo, eu estava servindo a plataforma, mas eu tinha a minha empresa lá, que me dava o sustento aqui. E a gente também tinha reserva de emergência, né? Eu tinha uma reservinha, que eu vim com reservinha de emergência, mas que durou 3 meses. É porque o custo aqui, gente, era bem maior do que o nosso custo em Goiânia. E a gente não tinha muita noção disso, né? Não tinha. Viemos com a cara e com a coragem. E quando eu vim, a gente foi pra África pra gente servir. Era um dos sonhos que eu tinha, era ir na África para conhecer, para fazer missões, para estar junto, conhecer os projetos, e a gente foi. E lá na África o Senhor falou assim, ó, dá a sua empresa. Nossa, essa decisão foi muito, 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 muito difícil. Só que tem uma coisa que eu vou te explicar aqui agora. Toda vez que você obedece a algo que o Senhor te fala, você tem uma experiência com aquela obediência. E essa experiência que você teve, ela vai te trazer uma crença, ela vai te trazer um nível de fé elevado. Ela eleva o seu nível de fé, porque você teve uma experiência na obediência. E toda vez que você vai obedecendo, vai ter experiência, ele vai aumentando o nível, com decisões mais difíceis de você tomar. Só que aquelas experiências que você fez, que eram às vezes mais fáceis, elas vão servir de degrau para um próximo nível que ele vai te levar. E eu lembro que todas as experiências que eu fui tendo, ali eu não tive dúvida na hora de dar e saber que ele ia fazer. E eu cheguei na Jéssica e falei, amor, tô sentindo de dar a empresa. E ela falou assim, eu também. Eu também tô sentindo e vamos fazer. E eu falei, ó, mas nós vamos entrar numa etapa que eu não sei como vai ser. Nós vamos ficar sem renda nenhuma. Nenhuma. E ela falou, mas vamos crer. Porque eu cansei, gente, vou falar um negócio pra vocês, eu cansei de ser aquele crente que só ia na igreja dia de domingo, de quarta, mas não vivia o que realmente era Deus na minha vida. É o que mais tem, na verdade, né? Muita gente que diz que conhece Deus, que segue Deus, mas não vive nada. É tudo religiosidade ou acha que precisa
tem uma religião e eles falam que acreditam nisso. As mas pessoas têm medo de ir pro inferno, né? É, Então querem ir na isso. igreja pra não ir pro inferno. Só que, pra amigo... desencargo de consciência. Mas isso você tá blefando você mesmo, viu, amigo? E eu tava cansado. Eu falei assim, eu não quero mais saber de ir na igreja, falar de um Deus que eu não conheço. Um Deus que fala de prosperidade, um Deus que fala de riqueza, um Deus que fala que eu sou curado, que eu sou uma série de coisas, mas eu não vivo nenhuma delas. Por que eu sirvo um Deus que não funciona na minha vida? E eu tomei a decisão de fazer a coisa certa e falar assim, não tô nem aí pro que acontecer. Porque deixa eu te falar um negócio, toda vez que você obedece, você não é mais a sua responsabilidade, você é a responsabilidade dele. Então, tudo e qualquer coisa que acontecer, você agindo em obediência, é responsabilidade dele. Amigo. Repete de novo. Tudo aquilo que você faz em obediência, você não é mais a sua responsabilidade, você é a responsabilidade dele. Então, eu só descansei nele. E eu falei, eu vou dar a empresa. E no dia seguinte a gente ligou pro pessoal que administrava lá, eram 2 pessoas. E a gente semeou a empresa e a gente deu a empresa. Falou, ó, é de vocês agora, a gente não quer nada, não pegou nada, ficou com os carros, ficou com as ferramentas, com os contratos, ficaram com tudo. E ali, a gente começou um novo ciclo na nossa vida. Um novo ciclo de experimentar como é ser cuidado. Porque muitas vezes a gente não se permite. A gente quer fazer com os nossos próprios braços, com as nossas próprias forças, e não deixa ele fazer. E ali a gente tava... Tudo que a gente tinha construído até lá, a gente tava começando do zero. E foi onde a gente avançou 10 anos da nossa vida em um ano só. E você falou algo assim muito forte, que é... Muita gente trabalha tanto com a força do braço e quer fazer as coisas acontecerem, que não deixa Deus agir, não deixa Deus cuidar. Então, se você já é autossuficiente, para que você vai precisar de Deus? Se você já consegue cuidar tudo da sua vida sozinho, para que você vai precisar de Deus? Mas, quando você entrega nas mãos de Deus, o fardo é leve. Quando você trabalha pela força do seu braço, o fardo é pesado. E quando você decide entregar nas mãos de Deus, Ele sabe te mostrar um caminho mais pleno, que você pode estar cortando caminhos. E o seu crescimento é em todas as áreas, quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Mas a gente tem o livre-arbítrio, tá tudo certo, mas tem um caminho melhor. Há um caminho mais excelente, né? Quando você obedece, você traça o caminho perfeito para aquilo que ele tem para sua vida, né? E aí a gente só se permitiu. Você fala assim, Nésio, é fácil? Não é fácil, amigo. O medo é muito grande. E crenças também, né? Crenças, o medo de passar necessidade, porque eu era um cara muito escasso. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, então eu e minha mãe, nós passamos muita dificuldade financeira. E tinha vezes em casa que não tinha o que comer. Aí, num almoço, a gente não tinha 20 centavos para comprar um ovo para comer com arroz. A gente comia só o arroz. E eu lembro que pessoas iam até em casa e davam cesta básica pra gente. E era assim que a gente conseguia se manter. Mas Deus sempre cuidando. Mas eu tinha medo de voltar a passar aquela necessidade. E esse medo, ele sempre me travou de avançar. Até o dia que eu dei um basta e falei, chega, eu não aceito mais ficar travado. Eu não aceito mais essa pobreza, porque na verdade a prosperidade, ela é natural. Ela é natural. O Senhor já conquistou tudo para você, ela é natural, só que você trava. É como se fosse uma planta que dá frutos naturalmente. Ninguém força uma planta para dar frutos. Se ela nasceu para aquilo, ela vai dar os frutos. E da mesma forma, nós também. Tem aquele versículo, gente, que fala assim, ó. Se o Senhor cuida dos passarinhos, do lírio, dos campos, se nada falta para eles, imagina nós que somos filhos. Eles não faltam de comer, não precisa se preocupar com de vestir.
E Deus nunca deixa faltar nada para eles. Imagina nós que Ele chamou de filhos. Então o que a gente mais tem é que se jogar, vai com medo mesmo e deixa o Senhor cuidar de nós. E indo com medo foi onde a gente teve as maiores experiências, né? É muito massa. Amor, e o que você tem pra falar assim pras pessoas? Tem gente que fala assim, como que eu vou saber se é imprudência eu tomar uma decisão ou eu fazer algo que eu vou ficar me endividado ou se é realmente a coisa certa a se fazer? Que é pular nas mãos de Deus, que é viver por fé. Como diferenciar esse viver por fé, de dar passos assim, enfrentando medo, ou agir com imprudência e você se endividar? E o que você tem pra falar pras pessoas que pensam ou que têm essa dúvida? Isso é você agir em obediência. Toda vez que o Espírito Santo fala com você, amigo, não importa o que seja, não importa se você não tem condição, não importa o que seja, só faça. Só coloque o pé e faça. E eu lembro, as pessoas elas têm muita dúvida em questão de como que eu ouço a voz do Espírito Santo. Na verdade, é só você ser sensível, ir para um quarto, colocar uma música de adoração, adorar, ir pro seu quarto e ficar caladinho e deixar ele falar com você. E tem vários momentos também que o Espírito Santo fala com você e o seu cardio acelera. E você sabe o que tem que fazer, mas você fica pensando, mas é coisa da minha cabeça. Mas isso é coisa da minha cabeça. Coisa da cabeça nada, amigo. Só obedece, que você vai ver o estrago que vai fazer. E assim, eu lembro com uma das experiências foi a da bike. A gente aqui tinha dado a empresa e eu senti, o Pablo tinha comprado uma bike, mas o Marcos Paulo eu senti de entrar com eles, de estar junto nisso, mas eu não tinha condição de comprar a bike. Porque a bike valia o valor do carro que eu tinha em Goiânia. Que loucura, hein? Mas eu sentia dentro de mim impulsionado a comprar. Eu sabia que eu tinha que comprar. E eu agi, fui lá, pesquisei na internet, parcelei em 10 vezes, em 4 cartões diferentes. Peguei 2 cartões meus, 2 cartões da agência, estourei todos os cartões e comprei a bike. Mas por quê? Aí você fala, nossa, eu agi de imprudência. Se eu não tivesse uma palavra, se eu não tivesse queimando meu coração de fazer aquilo, seria uma imprudência. Porque a gente tava fazendo uma dívida, sem né? renda. A gente tava fazendo uma dívida. Fazendo uma dívida, sem renda, sem saber o que ia fazer em São Paulo. Mas eu queimava no meu coração de fazer. E eu agi em obediência e fiz. E eu via também, amor, em todos os momentos, você sempre foi muito trabalhador e você sempre correu atrás para não deixar as coisas darem errado. Então eu sabia que você, por exemplo, se faltasse dinheiro, recurso financeiro, você ia dar um jeito de fazer uns bicos e ia dar certo. Eu sempre tive essa confiança no Nézio, ele nunca me passou insegurança. Por isso que eu sempre também apoiei ele. Porque eu falo, bora lá. Mas depois eu sei que ele vai dar um jeito. E o mais doido é que todos esses momentos, toda vez que eu agi em obediência, a da bike, por exemplo, foi uma das experiências mais loucas que eu vivi. E aí, passar por isso, você só se confirma aquele que Deus falou com você. Então, toda vez que você estiver sentindo algo de fazer, amigo, só faça. E a experiência, ela vai te levar para um lugar, para um nível bem maior. Só que aí, meio tudo isso, as contas começam a chegar. E aí, um dia, eu me deparei com 28 centavos na conta. E aquilo foi algo que me gerou um medo muito grande. Porque eu falei, gente, e agora? Isso ele não me falou, eu não sabia. Descobri só depois. Porque ele não queria que eu ficasse preocupada. Não deixei. Mas ali dentro de mim eu falava, Deus, o senhor tem que agir agora. E aí, dentro de um treinamento, de uma imersão que eu tinha ido presencial, eu conectei com as pessoas que faziam dropshipping. Eu nem sabia o que era isso, mas me despertou uma curiosidade e eu quis ir aprender. E aí eu fui conectar com a pessoa, aprendi a fazer o que era, aprendi, né, o que era o dropshipping e
falei pra ele, cara, me ensina. Até que eu fiz uma sociedade com um primo da minha esposa, com um primo da Jéssica. E a gente começou essa lojinha de dropship, uma lojinha onde eu falei, vou ser sócio, eu vou cuidar da parte financeira, você vai tocar o negócio, eu vou pôr meu cartão de crédito. E aí a gente foi junto pra fazer a lojinha. Primeiro mês não deu nada. Segundo mês também ficou no 0-0. Uma perseverança. E no terceiro mês, que era esse mês que eu fiquei com 28 centavos na conta, a lojinha disparou para vender e faturou 120 mil reais em um mês. E deu 30 mil de lucros, deu 15 mil para cada. Aquilo foi surreal, porque eu vi o cuidado do Senhor. E naquele dia, o Senhor me ensinou sobre um passo de cada vez. Toda vez, se você preocupar com o dia de amanhã, você vai viver muito ansioso. Preocupa com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Às vezes você está preocupado com o aluguel que você tem que pagar no mês que vem, mas sendo que o desse mês está pago. E ali eu entendi que Deus faz na hora certa e no tempo certo. E eu só preciso preocupar com o hoje. O hoje, viva cada dia o seu mal. A palavra já fala isso. Viva cada dia o seu mal. E o mal de amanhã, deixa para amanhã. E você vivendo todos os dias, cada dia o seu mal e vencendo o hoje, você para de ficar ansioso. E a gente vive mais intensamente. Nessa caminhada, gente, durante todas essas experiências que a gente viveu, como o Ness falou, isso tudo vai fortalecendo a nossa fé em Deus. A gente vai acreditando cada vez mais que é Ele que cuida. E a gente aprendeu a viver aquela frase que realmente fez muito sentido, que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Mas de forma assim, intensa. Por exemplo, a gente não fica preocupado, se amanhã, se esse projeto aqui vai dar certo amanhã. A gente faz todo dia o nosso melhor. A gente faz todo dia o nosso melhor e entrega nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que a gente faz as coisas meia boca, que a gente faz o nosso melhor realmente. A gente faz o possível, mas a gente não vive preocupado pensando no amanhã. Será que isso aqui não dá certo? Esse e se é horrível. Isso é algo que tem que tirar da vida, do vocabulário. Tudo que você fala, e se? Você tá dando uma hipótese que às vezes nem vai acontecer. Então você faz ficar preocupado com algo desnecessário. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer planos para o futuro. Se eu quero fazer uma viagem com o Ness, a gente vai fazer um plano para o futuro, vai comprar uma passagem e organizar para, em tal data, viajar. Ou, por exemplo, a aposentadoria. Isso são coisas do futuro. A gente faz sim, só que o nosso foco não fica só lá no futuro. A gente foca muito no presente. E não pensando, e se amanhã acontecer isso? A gente não faz isso. Tudo que a gente pensa, assim, é uma luta, né? É a metanoia. A gente o tempo todo tem que ficar renovando, buscando a renovação da mente. Às vezes vem um pensamento assim, e se amanhã não der certo isso? Não interessa. Vou viver o dia de hoje e amanhã eu luto por tudo para dar certo, para amanhã dar certo. Então é vivendo cada dia o seu mal, literalmente. E isso é muito massa, a gente viver intensamente. E tem um negócio bem interessante que 85% das suas preocupações, elas nem vão acontecer. Elas nem vão passar, nem vão se tornar existentes. E você tá preocupando. Então, se você vive cada dia resolvendo o problema do dia, você vai viver uma vida bem mais tranquila, bem mais em paz. Mais produtivo, mais tranquilo, aproveitando mais a família. Para você fazer isso, você precisa de confiar. E como que você confia? Se você age em obediência àquilo que eu falei. A sua responsabilidade não é mais sua, é dele. Amiga, aí você descansa, o que ele faz. E é o tempo todo, assim, buscando a renovação da mente de fato, gente. Se você vê que o tempo todo tá vindo algo na sua mente que te leva pra baixo, te puxa pra baixo, ou é algo ruim, que te deixa ruim, você tem que mandar esses pensamentos embora. Não é que não aparece pensamento ruim na nossa cabeça. Não é isso. Às vezes aparece, mas é a gente que decide o que fazer com esses pensamentos. E não deixar eles entrar e afetar nossas emoções
e ele enriquecer, incorporar, assim, a gente trazer esse pensamento como uma verdade. Então, às vezes, acontece o pensamento ruim acontecendo na nossa cabeça, mas a gente manda embora, joga fora. Porque é a gente que tem que ter domínio sobre os nossos pensamentos, a gente tem que ter domínio sobre o nosso corpo, alma e espírito. Então, nada na vida acontece assim de forma linda, maravilhosa e fácil. É o tempo todo a gente tem que tomar decisão. É você decidir descansar, é você decidir não preocupar. Se você vê que está preocupando com o dia de amanhã e isso está te fazendo mal, toma a decisão e fala, toda vez que eu perceber que eu estou preocupando, eu vou me penalizar em alguma coisa, até eu perceber e tirar isso da minha rotina. É um treinamento, né? Mas a gente passou muito por isso, né, amor? De ficar fazendo algumas tarefas, assim, coisas simples do dia a dia, pra gente não deixar pensamentos ou situações externas afetar a gente. Isso é muito doido, gente. Quando vocês viverem isso, realmente você vai ficar impressionado. Como é mais leve, como é mais tranquilo você preocupar só com o que você está vivendo hoje, que é realmente o que você precisa preocupar, né? A vida é simples, é você que complica. E depois desse processo de crescimento, várias coisas aconteceram na nossa vida e a gente vem crescendo. Hoje Tem mais alguma coisa crescendo agora. O que é, amor? Agora tem um nenenzinho crescendo aí na barriguinha. A família tá crescendo, a barriga tá crescendo. É isso aí, gente. Novas experiências. E eu creio que vai ser um novo tempo na nossa vida. Né, amor? Como pai, mãe. Eu sei que vai ser uma loucura, mas vai ser um crescimento. Promovidos, né? Eu acredito, gente, a gente vive isso, né? Que casamento é bênção. E eu acredito também que filhos são bênção. Família é projeto, assim, de Deus mesmo, que as coisas fluem. Eu costumo falar que o casamento é um acelerador de resultado. Acelera seu resultado. Então, assim, potencializa. Mas quando você tá em unidade. Se vocês repararam, todas essas histórias que o Nésio contou, a gente esteve junto nas decisões. Nem tudo, às vezes eu concordava. E nem tudo também que eu fazia, que eu falava, ele concordava. Mas a gente entrava num acordo. Porque a gente aprendeu a importância de andar junto. Não adianta nada eu querer ir para um lado e ele querer para o outro. Se a gente está casado e está junto, vai ser infeliz se um ir para um lado e para o outro. Então, é melhor. Se casou, então tem que entrar num acordo. E é isso que faz as coisas fluírem de forma muito exponencial. É melhor ser dois do que um, né? É isso aí. Se um cair, o outro levanta. Muito massa. A gente fala disso, mas é o que a gente realmente vive. Não tem como. Você é um só. E se vocês são um só, quando os dois caminham para o mesmo lugar, querendo a mesma coisa, a velocidade é muito maior. E é um processo, toda essa caminhada, toda essa jornada que você vai passar de crescimento, porque se você está ouvindo um podcast como esse, é porque você está buscando conhecimento, você está querendo crescer, você está querendo evoluir. E toda vez que você está nessa direção, várias coisas vêm para te abalar, para te parar, para te não deixar avançar. E se você tem pessoas do seu lado que te ajudam, que estão com você, você consegue chegar muito mais longe. Porque no momento que você está em dificuldade, essa pessoa te ajuda. No momento que a pessoa está em dificuldade, você ajuda ela. E é assim que vocês vão crescendo e vão produzindo e vão avançando e vão conquistando resultados que vocês nunca tiveram conquistado antes. E a gente sabe que muitas vezes, até mesmo pai, mãe, irmão, às vezes não vai estar do seu lado. Mas se você tem a convicção que você está no caminho certo e é isso que você quer para sua vida, você precisa encontrar pessoas que estão na mesma rota, que vai te ajudar a te impulsionar a crescer na área que você quiser. Tanto em negócios ou tanto em desenvolvimento pessoal, profissional. Esse é o caminho que vai te ajudar muito. Encontrar pessoas que estão na mesma rota que você. Que foi o que aconteceu na nossa vida, né, amor? Isso aí. A gente vai fazer essa parte aqui agora, mais descontraída, para vocês conhecerem mais a gente e também para ficar algo mais diferente aqui. Amor, eu quero saber o seguinte. Ih, lá vem, ó. Quando você me viu, o que mais te chamou a atenção? A beleza.
A beleza? Uhum. Externa, né? Porque interna você nem tinha falado Foi. comigo. Eu nem tinha conversado. Ó, A primeira gente. coisa que o homem olha. Ó, mulheres solteiras, atenção, se você tá solteira, você precisa cuidar do seu visual. Aqui tá uma prova. A gente sabe que o homem vê também a beleza interna. Não são todos, infelizmente, mas a beleza interna é muito importante. Mas a externa também é importante, viu, mulher? Então você também precisa cuidar. Os homens também, né? Tem mulher também. Os homens também, gente. Mulher e homem, solteiros. Vocês também precisam cuidar do externo, porque ele chama atenção. Agora faz uma pergunta pra mim. Mandei. Amor, eu vou te fazer mais uma pergunta então, já que você não tá querendo fazer uma pra mim. O que você espera agora dessa nova fase que você vai ser pai? Como que você tá se sentindo? Assim, olhando tudo, né? Você não teve a presença do seu pai. Então, agora de saber que você vai ser um pai. E eu queria saber de você, de verdade, assim. Seu sentimento, como é que tá? Na verdade, A sua expectativa e você hoje. Na verdade, eu tô muito empolgado, né? Eu tava querendo já há um tempo, né? E aí eu te convenci. Gente, se eu contar pra vocês... Eu te convenci, e aí... Foi convencido mesmo, ele não parava de pedir. Deu tudo certo e tô muito feliz. Por quê? Porque eu me sinto pronto e eu sinto que já estava na hora. E toda vez que eu sinto isso, eu sei que é para crescimento. Então vai vir ensinamentos, vai vir fechar coisas na minha cabeça que vão nos levar para um próximo nível, né? Então eu tenho certeza disso. Então eu tô só na espera pelos aprendizados, porque melhor é o caminho do que o fim, né? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O Nézio, ele falou, eu sentia que eu estava preparado. Eu não, gente. Eu até falei pra ele, já chorei muito, assim, antes de eu descobrir que eu tava grávida. Mas eu falei, amor, eu não sinto que eu tô preparada. Eu sinto que eu não sou capaz. E realmente, gente, tem muita coisa na vida que a gente não se sente capaz e a gente nunca vai estar preparado. Mas é o Senhor que nos capacita. E a gente tem que ficar lutando contra esse medo, essas coisas, esses pensamentos assim muito racional. A gente nunca vai estar preparado 100% para casar. A gente nunca vai estar preparado 100% para ser mãe. Imagina, eu vou estar preparado com a experiência. Eu não cuidei de um filho para eu aprender. Então é no caminho mesmo que o Senhor vai nos preparando. Mas é engraçado, ele falou que estava se sentindo preparado. Eu não estava. Mas mesmo assim, as coisas estão acontecendo. É por isso que nós somos dois, né? Que viraram um e que vamos pro mesmo caminho. É isso aí, agora vai se concretizar. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Qual que foi a maior experiência que você teve depois que a gente tomou a decisão de viver plenamente na dependência dele? De 1 ano e meio pra cá. A minha maior experiência? Isso. Experiência boa ou ruim, ou tanto faz? Uma de cada. Ai, agora complicou. Agora é como se fossem 2 perguntas. Gente, eu tenho uma certa facilidade com adaptação de mudanças. E eu acredito que é porque eu sinto muita confiança no Nézio. E eu sempre me joguei assim, onde você for, eu vou. Independente da situação. Se for pra morar debaixo da ponte, eu tô junto. E a gente constrói de novo. Né? Tem 2 cabeças pra pensar aqui, então a gente não pode deixar a peteca cair. E como eu sentia essa fácil adaptação à mudança, uma das experiências que eu vi que foi me conhecer melhor em áreas que eu não sabia. Então, quando a gente foi descobrindo que tudo que acontecia assim, na nossa vida, eu via que era relacionado ao reino, era relacionado a Deus. Eu fui me descobrindo também. A experiência ruim que eu senti foi que várias vezes nessa caminhada eu dava um pouco de crise de identidade. Porque como a gente vivia 100% assim, por fé, às vezes eu falava, Deus, o que o Senhor tem pra minha vida? O que eu tenho que fazer? Porque o nosso natural, a gente quer as coisas muito físicas, muito palpável. A gente quer ver nosso futuro, a gente quer que Deus dá a resposta inteira. Mas, igual o Nes falou, Deus só dá um passo
só dá uma direção, né? E a gente dá um passo, e aí ele dá o segundo, ele mostra o segundo passo, a gente dá o segundo passo, ele mostra o terceiro, a gente dá o terceiro. Então, a experiência ruim, assim, que eu tive foi que esse sentimento de crise de identidade, que eu falei, gente, o que agora Deus tem pra minha vida? Que agora que a gente tá aqui em São Paulo, eu preciso ter uma direção. O que Deus tem pra minha vida? Mas eu aprendi que a gente toda hora tem que ficar buscando essa renovação da mente pra gente confiar em Deus, que Ele tá no controle e a gente não viver ansioso. Não precisa preocupar. E o Senhor me deu uma palavra que, quando eu tava nesse período, que é o seguinte, o que eu tenho pra você, você tem que preocupar, é sobre o propósito também. Eu ficava perguntando, qual que é o meu propósito? E o Senhor falou muito claro pra mim, você só precisa ouvir a minha voz e fazer o que eu tenho pra você hoje. Cada dia você só precisa ouvir minha voz e fazer o que eu te falo hoje. E é nisso que você vai seguir no seu caminho. E nisso pra mim foi libertador. Agora uma experiência assim boa, o Nes me ajudando a desbloquear a escassez. Gente, o Nes falou que ele foi um rapaz muito escasso, uma criança muito escassa. Por isso que a escassez era um bloqueio que travava, pelo medo de não passar a necessidade que já passou. E, gente, de verdade, igual eu até comentei que na casa dos meus pais tem piscina, a minha situação financeira sempre foi muito estável. Sempre foi aquela confortável. Sempre estudei em escola particular, o Nes sempre estudou em escola pública, o Nes chegou a passar fome, eu não cheguei a passar fome, estava tudo estável. Só que eu sempre senti que a minha escassez, mesmo tendo essa diferença, né, de educação, assim, de histórico familiar e financeiro, eu sempre senti que a escassez em mim era mais forte do que no Nésio. O Nésio, ele conseguia arriscar, ele conseguia, assim, ó, e eu aprendi muito sobre descansar, muito sobre ter paciência, muito sobre empreender, foi com o Nésio. Então, a decisão minha de andar junto fez com que a gente alavancasse, assim, tudo muito rápido. Mas eu sempre senti que a escassez na minha vida era mais forte do que na vida dele. Por que era mais forte? Na minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, durante muitos anos, só o meu pai que trabalhava e eram 3 filhos. Então, meu pai sustentava 5. E nisso, era tudo muito contadinho. Meus pais nunca deixaram faltar nada pra gente, mas eles falavam, olha, como o dinheiro é muito contado, eu vou dar, por exemplo, R$100 pra vocês, e aí é melhor comprar 10 roupas de R$10 do que uma de 100 ou 2 de 50. Então, sempre pra mim foi tudo olhar o preço, comprar o mais barato para dar mais quantidade ou mais opções. E isso eu levei pra minha vida durante muito tempo. Muito tempo. E o Nes já não era muito assim, não. Ele falava, não, eu quero coisa de qualidade. E eu falava, mas o dinheiro aqui, ó, tem que dar pra comprar mais coisas. E esse foi o meu maior problema de escassez. Eu era muito econômica. Por um lado, hoje eu consigo controlar. Por exemplo, se eu vou fazer... Por exemplo, esse cenário do podcast. Eu vou orçar em alguns lugares, ver o melhor custo-benefício e comprar o melhor custo-benefício. Eu não vou comprar o mais barato porque é mais barato. Então, hoje eu consigo levar esse lado do que eu aprendi de economizar para os negócios, né, amor? Que isso é bom também. Mas como eu economizava demais, isso me travou. Quando eu ia num restaurante, eu só pedia o mais barato. Ou eu escolhia 2 dos mais baratos, 3 dos mais baratos e comprava o mais barato. E um dia, o que o Nes falou? Foi no dia da bike, eu não esqueço. Depois eu fiquei pensando, será que foi uma estratégia dele? Esperto. Gente, ele falou assim, amor, hoje a gente vai no outlet e você vai comprar uma bolsa, porque ele via que eu já tava olhando bolsa. E nisso, gente, nesse problema de escassez, eu coloquei limite para tudo. Por exemplo, bolsa, no máximo R$150. Calça, no máximo R$100. Blusa, no máximo R$40. Eu tinha os limites assim na minha cabeça, que isso que me barrava. E ele falou, eu vou te levar no outlet. Outlet é onde tem coisa de marca, né?
Ele falou, você vai comprar uma bolsa sem olhar o preço. Gente, quando ele falou isso, eu dei uma batedeira, meu coração acelerou e eu pensei, eu não vou dar conta. Enfim, eu dei conta. Que coisa difícil, né? Não, gente, mas foi difícil. Mas realmente, pra ela era muito difícil. Foi muito difícil, mas eu vi que foi um destravar na minha vida. A gente foi na loja e aí eu falei, agora você vai escolher sem olhar o preço. E como era uma loja muito boa, não tinha... Eu cheguei lá e falei, qual que é a loja mais cara de bolsa aqui? Ela falou, essa, então é essa que nós vamos. Gente, depois eu fiquei sabendo que o Ness separou um valor bem maior do que foi o valor da bolsa que eu comprei. Eu ia imaginar, bolsa de valor de carro, eu já separei. E eu falei, não acredito. Tá devendo uma bolsa ainda, amor. Eu não atingi seu limite ainda, não. Ele tinha colocado na cabeça dele um valor X e a bolsa que eu escolhi era mais em conta. Então, ainda eu tenho que preencher, tá? Tá bom, então. E aí, nisso, eu comprei essa bolsa. E pra mim, gente, foi um choque. Mas depois disso, eu consegui comprar muitas coisas que realmente eu queria. E eu via que isso é a gente dominar sobre o dinheiro, a gente não deixar o dinheiro nos dominar. Porque durante muitos anos da minha vida, era o dinheiro que decidia o que eu comprava, e não eu. Tem muita coisa que eu gostava, mas eu falava, não, é porque esse aqui é mais barato, eu vou comprar esse. Até tipo leite condensado, gente. Leite condensado, moça, é o mais caro, eu vou comprar sempre o mais baratinho. Tinha isso na minha cabeça, de sempre comprar o mais barato pro dinheiro render. Isso não é rendimento, né, amor? Não é rendimento. Mas eu tinha isso. Depois dessa questão da bolsa, eu vi e eu consegui. Obrigada, viu, amor? Agora tem que ir para um próximo nível, viu? Só depende de você. Então tá bom. Mas a partir dessa bolsa, eu consegui comprar muitas coisas que eu mesmo decidi. E pra mim isso foi tão libertador. E quantas vezes você, quando vai comprar alguma coisa, é você que decide o que você quer mesmo ou é o dinheiro? Aí se você não tem muitas condições, gente, financeira, é só fazer isso de vez em quando. Ou, por exemplo, você não vai comprar uma blusa cara todo mês. Se você quer aquela blusa, você compra ela. Claro que você não vai comprar uma do mesmo preço todo mês, se você não tem condições, entendeu? Mas compra aquilo que você quer. E não que o dinheiro decide. Você não pode ser escravo do dinheiro, é você que tem que ser o senhor do dinheiro. Isso é muito forte, né, amor? A gente que governa, né? Caraca, que doideira, hein? Foi muito massa, gente. Entenda um negócio. Toda vez que você investir em você, investir em conhecimento, investir em obediência, você vai experimentar coisas doidas. Tô te falando isso por experiência própria. A gente vive isso, a gente não fala o que a gente não vive. A gente fala o que a gente experimenta, o que a gente vive. E não só a gente, mas várias pessoas que estão à nossa volta, que tomam essas decisões. E o caminho é esse. Vá, faça, vá com medo mesmo, mas vai, que você vai ter os resultados. Show? Gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Eita, nós. Comenta aí se vocês querem me ver aqui novamente. Comenta aí embaixo, o que vocês aprenderam, qual foi a coisa que mais te impactou. O que vocês querem que a gente traga aqui para esse podcast, que vai ser o primeiro de muitos que nós vamos soltar aqui, para que você possa adquirir experiências, conhecimento e avançar cada vez mais. É isso aí, gente. Isso aqui que a gente está fazendo realmente é para a gente estar alcançando mais vidas, ajudar pessoas, porque a gente sabe o tanto que é sofrido a gente viver numa vida alienada, com prisões, não sabendo investir, não sabendo empreender, ou deixando o medo nos travar, a escassez nos travar. É muito libertador quando você consegue vencer isso tudo. E é por isso que vai ter muito passo a passo, conteúdo e convidados aqui pra vocês. Show de bola. Obrigada, amor. Abraço, tamo junto. Obrigada, gente.